Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um módulo. Professora Raquel passando aqui para desejar uma excelente aula a todos. Aproveitem aí toda a vivência e experiência de todos os nossos professores formadores. Tenham uma excelente aula, participem, provoquem, estimulem e tornem esse momento de grande aprendizado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Legislação e Direito Hospitalar. Antes de passar a palavra para o professor Pedro, queria passar alguns recadinhos para vocês rapidamente, como de costume. Então, pessoal, só lembrando, né, que temos aí várias atividades em andamento, atividade de estudo 1, 2, 3 e o mapa já estão disponíveis no estúdio para que sejam realizadas. Lembrando que a atividade de estudo 1 e o mapa possuem um vídeo explicativo gravado pela professora para auxiliar na resolução das atividades. Mas, caso surja alguma dúvida, eu fico à disposição através do Fale com o Mediador. Boa noite, professor Pedro, seja bem-vindo. Boa noite, professora Giovana, muito obrigado. Boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Vou subir os slides aqui, professor, só um momento. Tudo bem. Certinho? Ah, tá, só clicar aqui do lado, ok. Vou ficar aqui nos bastidores, caso precise. Boa aula, pessoal. Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Cruz, sou advogado, sou especialista em Direito Administrativo, em Gestão Hospitalar e Gestão da Saúde e também trabalho no Ministério da Saúde. Hoje, o tema da aula vai ser responsabilidade civil na área da saúde. Na aula anterior, nós aprendemos a diferença, o que é direito público e direito privado. O que são hospitais privados e hospitais públicos, hospitais filantrópicos, hospitais particulares e hospitais públicos sob concessões. É importante saber a diferença quando aplica-se o direito público e quando se aplica o direito privado. Por quê? Quando o estabelecimento tem a essência do direito público, a responsabilidade será objetiva. Quando o estabelecimento de saúde será sob a essência do direito privado, vai ser a responsabilidade subjetiva, podendo ser objetiva porque a lei diz que a responsabilidade objetiva recai sobre os estabelecimentos e os planos de saúde. Tá? Então, voltando um pouco aos conceitos da aula anterior, é importante ter essa diferença. O que é direito público, direito privado, porque isso vai ter uma aplicação na responsabilidade civil, tá bom? O primeiro ponto é o seguinte: o que seria a responsabilidade civil? A responsabilidade civil, ela é o ato de indenizar um dano. Toda vez que há um ato ilícito, toda vez que há um ato, toda vez que há um dano, e esse dano tem que ser indenizável. Ou seja, uma pessoa sofreu um ato, uma pessoa sofreu um dano, e esse dano ele é objeto de indenização. Nós chamamos isso de responsabilidade civil, tá? Quando o paciente sofre um dano, quem deve responder? Agora trazendo um pouco para a nossa área e para o nosso mundo da saúde. O médico, o hospital, a equipe de enfermagem, o gestor hospitalar, o gestor de saúde, quem responde quando acontece algo de errado, quando acontece um dano dentro de um estabelecimento de saúde? Quem deve indenizar? Quem responde?
Então, essa dúvida é o ponto de partida de hoje da nossa aula, tá bom? Então, passando aqui o próximo slide, os fundamentos legais. Eu sei que eu prometi não ser tão advogado e tão juridiquês, mas é importante vocês saberem onde está na lei essa tal de responsabilidade civil. Né? Lembra na primeira aula que eu falei, vocês gestores hospitalares, sempre perguntem, onde está escrito? Onde está na lei? Quem falou? Muito além do que quem falou, onde está escrito na lei? Vocês serão futuros gestores hospitalares. Tem que ver onde está escrito, analisar o que está escrito, onde está escrito, se está válido, e assim vocês terem uma decisão como gestor de unidade de saúde, tá? Então vamos lá. Eu sou, vocês, né, um exemplo, sou um gestor hospitalar, sou um gestor de uma unidade de saúde. O que que é essa tal de responsabilidade civil? Quando acontece um dano dentro do meu estabelecimento que eu e vocês estão gerindo e vão gerenciar, o que que a lei diz? Onde está escrito? Então, o primeiro passo é a responsabilidade civil. Ela surge, ela está escrita, a essência dela está no Código Civil, tá? O Código Civil é um conjunto de normas jurídicas, é um código, né? Então as leis são codificadas, então tem um código, como se fosse um livro, e esse Código Civil ele vai regular o nascimento, a morte, o casamento, contratos, ou seja, ele vai regular tudo que for do direito privado. A vida do direito privado, negócios empresariais, comércio, a essência do cotidiano da vida em civilização, né, dentro do direito brasileiro, está no Código Civil. Lá, no artigo 186 do Código Civil, ele define que aquele que causa um dano deve responder. Ou seja, é a teoria da responsabilidade civil. Se eu causo um dano ao trem, se eu pratico um ato ilícito e tenho que indenizar alguém, ou esse dano é objeto de indenização, ou qualquer ato danoso que provoque em terceiros, eu, aquele que pratica o ato, tenho o dever, conforme a lei manda, de indenizar. Então, no artigo 186, professor Pedro, onde está escrito isso, essa tal de responsabilidade civil? Lá no artigo 186. Aquele que causa dano deve responder. Aí que surge a responsabilidade civil, tá? Logo em seguinte, nos outros artigos, o artigo 927 e outros artigos do Código Civil, ele vai regular as questões da responsabilidade. Um exemplo prático, por exemplo. Aí que entra a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. A objetiva, ela independe de culpa, né? Então, por exemplo, o Código Civil ele vai dar algumas questões do que é responsabilidade objetiva. Quem responde de maneira objetiva, independente de culpa? O governo, o Estado. Então, se eu caio numa calçada, na rua, o Estado responde, a prefeitura responde. Independente de culpa, ela responde. Por quê? Porque a lei disse que ela responde independente de culpa. O empregador com o empregado. Quando nós contratamos um empregado, nós temos uma responsabilidade civil objetiva em cima daquele empregado. Se aquele empregado, no exercício do seu trabalho, provoca um dano ou um ato ilícito a terceiro, quem responde é o empregador. Eu vou trazer um exemplo prático de vocês. Se um dia vocês estiverem dirigindo no trânsito e baterem num caminhão, que é de uma transportadora, vocês vão atrás dos seus direitos para arrumar o carro de vocês da transportadora, não do motorista. Porque independente da culpa do motorista, do caminhão, é a empresa que responde de maneira objetiva, independente de culpa. Por quê? Porque a transportadora e a empresa, ela é a empregadora.
ela tem a responsabilidade civil objetiva em relação ao seu empregado. É a mesma coisa vocês. Caso passeiem com um pet de vocês, o cachorro, gato, num parque da cidade ou em qualquer outro lugar que vocês morem. Se o cachorro fugir da coleira e morder alguém, a lei diz: os donos de animais têm responsabilidade civil objetiva. Aquela responsabilidade que o animal que causar um dano, morder uma pessoa, quem tem que indenizar, pagar o tratamento médico da pessoa que foi mordida pelo seu pet, pelo seu cão, é o dono do cão, independente da culpa, até porque o cão, o animal, ele é um irracional. Então, nem tinha como ele ter a responsabilidade, né? Então, esses são exemplos práticos para diferenciar o que é responsabilidade objetiva e o que é responsabilidade subjetiva. Então, voltando. Responsabilidade objetiva independe de culpa. Responsabilidade subjetiva tem que provar a culpa. Voltando. A responsabilidade objetiva, eu não tenho que provar que teve culpa daquele que praticou. Exemplo, o governo. O governo, o Estado, a prefeitura, o governo, os agentes que trabalham para o governo, tudo que está relacionado ao governo, o que é público, sempre em regra é a responsabilidade objetiva. Independente de culpa, o Estado responde, porque o Estado, ele assume o risco de ser Estado. O governo assume o risco de ser governo. É a teoria do risco. Por isso que nós falamos que é responsabilidade objetiva. Não depende de culpa. Ou seja, aquele que sofreu o dano, ele não precisa provar a culpa do Estado para ser indenizado, tá bom? Já a subjetiva, eu tenho que provar a culpa. Eu falo isso muito de Estado e de governo, por quê? Porque, voltando à aula anterior, nós temos aí o SUS, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde, o maior sistema público de saúde do mundo. Então, há uma cadeia de serviços, hospitais, unidades gerenciados pelo SUS, que estão sob a essência do SUS. Então, tudo que acontece no SUS é a responsabilidade objetiva, independente de culpa. Agora, a responsabilidade subjetiva, ela depende da culpa ser provada. Então, onde está a responsabilidade objetiva? Onde está escrito? No Código Civil, tá? É ela que vai dizer sobre aquele que praticar um dano tem o dever de indenizar aquele que sofreu o dano, né? No próximo slide, tem aqui os elementos jurídicos da responsabilidade civil. Então, para caracterizar uma responsabilidade civil, nós temos que ter a conduta, né? É a conduta que praticou, o enfermeiro que praticou um procedimento não bem realizado, o médico que praticou um ato médico, o enfermeiro que praticou um ato de enfermagem. Então, ele agiu, ele teve uma ação. Mas a responsabilidade civil, ela também fala que o dever de indenizar não é apenas a ação, mas também a omissão. Então, se o enfermeiro não cumpre o protocolo do Ministério da Saúde, o protocolo da enfermagem, ele agiu de omissão, ele deixa de praticar aquela ação que deveria ser praticada. Isso também é passível de responsabilidade civil. Então, a conduta, ela pode ser tanto a ação, você fazer um ato que provoque um dano, ou deixar de fazer um ato que vai provocar um dano. É aí que entra a questão de nós, profissionais da saúde, futuros profissionais da saúde, gestores hospitalares. Então, o médico, o enfermeiro e até mesmo o gestor. O gestor não pode se omitir aquilo que era sua responsabilidade e seu dever realizar, porque ele responde pela ação e também pela omissão. Então, tem que ter esse elemento, a conduta, a ação ou a omissão,
né? O médico que praticar o procedimento, o enfermeiro que praticar o procedimento, o gestor que praticar um ato de gestão. A omissão também é um ato, é uma conduta. Então, o médico que deixou de prestar socorro, o enfermeiro que deixou de prestar socorro, o gestor que deixou de decidir e causou um dano. É uma tipificação de uma conduta, objeto de responsabilidade civil. Se essa conduta, seja ela ação ou omissão, causar o dano, né? Que sempre vai causar, nós temos aí um prejuízo material, um prejuízo moral, um prejuízo estético suportado pela vítima. Então, nós temos aí a questão do erro médico, que pode ser estético, pode ser moral, pode ser, né, um prejuízo ao corpo, à saúde da vítima. Então, existe algum prejuízo, que é o segundo elemento da responsabilidade civil, que é o dano. Juntando a conduta e juntando o dano, tem aí um elemento muito importante, que é o nexo causal, né? O nexo causal é o elo entre a conduta, o dano, a culpa, o prejuízo. Ele é o elo que junta a conduta, o dano, a culpa. É a relação da causa e efeito, da conduta e do dano. Exemplo. Se eu vou num hospital e sofro um erro médico, qual que é o nexo causal? O nexo causal é a cirurgia, um exemplo, né? O nexo causal é a cirurgia que estava marcada naquele dia, uma cirurgia nos olhos que eu marquei naquele dia. Esse é o nexo causal. Devido a essa cirurgia nos meus olhos, que é o nexo causal, houve a conduta do médico, e essa conduta foi uma ação, e essa ação foi um erro de procedimento, que causou um dano. A minha cegueira, por exemplo. Um erro médico. Um erro médico causado por uma ação, porque estava um nexo causal diante de uma cirurgia e diante de uma conduta de um profissional de saúde, que no caso do exemplo é um médico. Então, o nexo causal, ele é o elo. Na primeira aula foi perguntado para mim em relação às plataformas da telemedicina. Quem responde? O profissional responde? Então, aí vai ser uma responsabilidade objetiva. Quem responde é a plataforma, porque a plataforma está disponibilizando os profissionais de saúde, o médico para consulta, o enfermeiro para consulta, para triagem e outro procedimento de enfermagem. Então, ele assume a teoria do risco. Ele está disponibilizando, ele assume o risco. Então, ele responde de maneira objetiva. Então, durante uma consulta da telemedicina, da teleconsulta, se tiver um erro de enfermagem, de procedimento ou um erro médico, a plataforma vai indenizar o paciente. Porém, a plataforma, ou até mesmo no caso dos hospitais, elas indenizam o paciente. Agora eu quero voltar um pouquinho, tá? É muita informação, mas vamos voltar um pouquinho. O professor Pedro, você disse que existe a tal da responsabilidade objetiva e subjetiva, certo? A objetiva, ela independe de culpa, ok. Então, se o paciente sofre um dano dentro de um hospital público administrado pela prefeitura, a prefeitura, que gerencia, né, que é responsável, que administra aquele hospital, ela deve indenizar o paciente conforme o dano. Conforme o dano, conforme o prejuízo e conforme o nexo causal. Tá? Esse dano ele pode ser moral, material, estético. Então, se o hospital é público, direito público. Se o hospital é público, é gerenciado pela prefeitura. Se houve a conduta de um servidor público, médico, enfermeiro, qualquer outro profissional, essa conduta foi uma ação ou uma omissão que causou um dano, então a prefeitura vai indenizar o paciente. Porque independente da culpa, né, a prefeitura indeniza o paciente.
Porém, dentro desse instituto, né, jurídico que nós falamos, a prefeitura vai indenizar a vítima. Porém, ela pode entrar com uma ação de regresso, que a gente fala. O que é ação de regresso? Eu sou prefeitura, eu tenho um hospital público, eu respondo independente de culpa. Eu indenizei a vítima que sofreu dano dentro do meu hospital público, diante de uma conduta ou de uma omissão do meu servidor público e que causou um dano. Eu vou indenizar a vítima, porque responsabilidade objetiva. Mas, se eu provar, prefeitura, após indenizar, tá? Eu já indenizei a vítima, já indenizei. Após indenizar, após eu cumprir o meu dever de responsabilidade civil objetiva, já indenizei, mas eu posso entrar com uma ação de regresso. Quando? Quando eu comprovar que o enfermeiro ou o médico, ele errou. Ele errou por negligência, imperícia e imprudência. Ele não agiu com o dever legal dele. Então, ele não vai indenizar a vítima, o paciente. Mas eu, prefeitura, indenizo, porque eu respondo de maneira objetiva. Mas eu posso entrar com uma ação de regresso. O médico, o enfermeiro, você errou, você causou um dano. Eu já indenizei. Então você vai ter que pagar o que eu paguei para a vítima. Por quê? Porque eu estou entrando com ação de regresso. Eu vou comprovar que você agiu ou com negligência, ou com imperícia, ou com imprudência. Então você agora vai fazer um ressarcimento do prejuízo que eu tive que indenizar a vítima, o dano. Sumir aqui o slide. Então, é importante ter esse detalhe da questão da responsabilidade civil objetiva, porque no meio dela, então a prefeitura, ela vai sempre pagar o dano, sempre vai indenizar, independente do erro do enfermeiro, do servidor público, do médico, independente para a vítima, para o paciente, a prefeitura, dentro de um hospital público, sempre vai indenizar. Porém, se você profissional agiu com imperícia, negligência e imprudência, a prefeitura pode falar: médico, enfermeiro, eu comprovei um desses 3 itens: negligência, imprudência e imperícia. Eu tive que indenizar um dano causado. Então, eu vou cobrar de você. Porém, tem que comprovar um desses 3 itens, tá? Isso se chama ação de regresso. Espero que tenha sido um pouco claro para explicar isso, tá bom? Vamos lá. Responsabilidade subjetiva é aplicável a médicos e profissionais liberais. Depende de comprovação de culpa. Tá bom, vamos lá. O que eu falei antes foi o seguinte: um hospital público administrado pela prefeitura. A prefeitura é poder público. Se é poder público, a Constituição fala que o poder público responde de maneira objetiva, independente de culpa, tá? Então, se um paciente sofre um dano dentro de um hospital público, a prefeitura, que administra o hospital público, vai indenizar a vítima, tá? Por quê? Porque é responsabilidade objetiva. Daí, quando eu indenizar a vítima, eu posso ir atrás dos profissionais. Por isso que o slide diz: o médico e os profissionais liberais e os profissionais do hospital, eles precisam provar a culpa deles para ser responsáveis pelo dano, tá? Então, igual falei anteriormente, se houve negligência, imprudência ou imperícia, o profissional ele vai ter que indenizar. A grande diferença, para voltar e não ser confuso, é o resultado. É quem indeniza a vítima, quem indeniza o paciente. No caso do hospital público e privado, quem que é a vítima? Vai ser o paciente, tá? Então, quem indeniza o paciente no final das contas, o mais importante, sempre será o estabelecimento de saúde. Sempre vai ser o hospital, a clínica e o plano de saúde.
O hospital mais o plano de saúde tem a responsabilidade solidária. Tanto o plano como o hospital vão responder solidariamente, ou seja, juntos, a vítima, o paciente que sofrer o dano. Independe de culpa. Só tem que comprovar o quê? Professor, quando fala independe de culpa, quer dizer que não preciso comprovar que houve culpa? Não, independe de culpa quer dizer o seguinte: eu sou o hospital. Se o paciente sofreu um dano, eu não posso falar para o paciente: a culpa não é minha, hospital. A culpa foi do enfermeiro. A culpa foi do médico. Não. Independente de quem foi a culpa, no fluxo do atendimento do hospital, eu, hospital, e eu, plano de saúde, respondo independente de culpa. Esse é o termo, tá? Independente de culpa, eu, estabelecimento de saúde. Eu, prefeitura, que administra o hospital. Então, eu não tenho que comprovar a culpa. Ah, eu sou o hospital. Ah, eu sou a prefeitura que administra o hospital. Um paciente sofreu um dano. Não tive culpa. A culpa é do enfermeiro. Não tive culpa. A culpa é do médico. Não, 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 não. Você, plano de saúde, você, prefeitura que administra o hospital, você, clínica, vai responder independente de culpa. É nesse conceito a palavra independente de culpa. Por quê? Para ter um dano, tem que ter a conduta, o nexo causal, ou seja, o elo que liga a conduta com o dano e a culpa para indenizar, tá? Então, essa é a grande diferença. Responsabilidade objetiva e subjetiva. Objetiva é independente de culpa. Quem sempre vai ter a responsabilidade objetiva? Os hospitais, as clínicas, os planos de saúde, as prefeituras que administram hospitais, o governo do estado que administra os hospitais, a União que administra hospitais, porque a responsabilidade sempre vai ser objetiva. A responsabilidade subjetiva, ela depende da comprovação da culpa. Essa comprovação da culpa tem que ter um nexo causal. Nesse nexo causal, entre a conduta, ação ou omissão, o nexo e o dano, no meio do dano, do nexo causal, da omissão e da conduta, tem que comprovar a negligência, imprudência ou imperícia, tá? Exemplo, houve um procedimento que causou um dano para uma paciente dentro de um hospital. O hospital vai responder esse dano. Por quê? Porque foi comprovado uma ação ou uma omissão que causou um prejuízo estético ao paciente ou à saúde do paciente, e esse dano ele é indenizável. Então o hospital vai indenizar. Daí o hospital fala: olha, eu paguei muito caro essa conta para indenizar essa paciente. Eu vou então atrás do enfermeiro que fez o procedimento e do médico. Daí eu, hospital, já indenizei o paciente, porque o paciente comprovou a conduta, comprovou o dano e comprovou o nexo causal. Se ele comprovou isso, tem o elo, tem a tipificação da responsabilidade civil, tá? Eu, hospital, após indenizar o paciente, vou querer cobrar do profissional de saúde. Olha, eu tive que indenizar aquele paciente. Então, eu quero que você, profissional de saúde, né, eu que sou gestor desse estabelecimento, gestor hospitalar, agora médico, me indenize o que eu indenizei a paciente. Tudo bem. Então, mas o médico, o enfermeiro, o profissional, ele vai ter, eu vou ter que comprovar que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. A imprudência é a falta de zelo, a falta de prestar atenção. Ele não foi prudente no procedimento. Se eu provar isso, então o médico e o profissional têm culpa. Ele não teve perícia, ou seja, ele errou ali o corte do bisturi, ele errou ali a costura do ponto da cirurgia, ele agiu com imperícia. Se eu comprovar isso,
eu comprovei a culpa dele. Então, ele tem que indenizar o hospital, porque o hospital indenizou a vítima. Ele foi negligente, ele dormiu na cirurgia, ele dormiu no procedimento, foi negligente. Então, eu consigo comprovar a culpa dele, sempre nesses 3 requisitos, tá? Referente à responsabilidade civil, ela está tanto no Código Civil como no Código de Defesa do Consumidor, tá? É importante vocês saberem onde está escrito e a diferença do Código Civil para o Código Consumidor, porque vai depender, né? Se for um plano de saúde, se for um hospital particular, vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o hospital está vendendo o serviço de saúde, o plano de saúde está vendendo o serviço de saúde. Então, aplica-se o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Há uma relação de consumo, tá? Agora, se eu estou num hospital público, né, direito público, gerenciado pela prefeitura, não tem uma relação de consumo, tem uma relação de direito, né, de usuário, de direito público. Então, vai aplicar a responsabilidade no que diz o Código Civil brasileiro, tá? É muito importante a diferença. Se você for um gestor de hospitalar de um hospital particular, lembra da primeira aula? Sou gestor de um hospital particular, então é direito particular. Se é direito privado, se é direito particular, é uma relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor. Se eu sou gestor de um hospital público, então eu aplico, não é a relação de consumo, é a relação de serviço público. Então é um usuário do serviço público. Então vou aplicar o Código Civil, tá? Então aí essa grande diferença que é importante todos saberem, principalmente vocês que serão futuros gestores hospitalares. Bem, a responsabilidade, eu já expliquei a teoria do risco, né? Por que que o hospital ele assume a responsabilidade objetiva? Porque ele assume o risco da atividade, ele assume o risco da empresa, da atividade empresarial, da atividade do serviço. Se ele assume o risco, independente de culpa, independente da culpa dos seus empregados, independente da culpa dos fluxos, independente da culpa o que acontece dentro do hospital, o hospital responde de maneira objetiva, porque ele assume esse risco, tá bom? Por isso que chamamos de teoria do risco e por isso que o hospital, o estabelecimento de saúde, público ou privado, ele sempre vai responder de maneira objetiva à responsabilidade civil. A responsabilidade solidária entre o profissional e o hospital, tá? Ambos integram a mesma cadeia de prestação de serviço, mas, reafirmo, o médico sempre vai responder de maneira subjetiva. Médico, enfermeiros, profissionais, tá? Aí que tá a grande diferença. Responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. A responsabilidade do Estado em hospitais públicos. Conforme eu já falei, sempre o Estado vai responder de maneira objetiva, tá? Veja aí, um ponto. Posteriormente, o Estado pode exercer o direito de regresso. Lembra a ação de regresso que eu falei? Então, se um dano é causado dentro de um hospital público, a vítima será indenizada, o paciente será indenizado pelo Estado. Mas, após indenizar a vítima, eu, Estado, posso ir atrás do profissional e eu comprovando que ele agiu ou por imperícia, ou por negligência, ou por imprudência, eu entro com uma ação de regresso. Ele vai pagar o que eu indenizei a vítima. É a ação de regresso que nós falamos, direito de regresso. Nós podemos ter vários exemplos práticos aqui sobre o que é a responsabilidade civil objetiva, como ela se aplica no direito à saúde e como ela acontece no dia a dia. Mas diante da rotina e dinâmica de uma unidade de saúde, pode acontecer vários casos. O importante é sempre saber a diferença
estou num hospital público ou privado, então aplica direito público ou direito privado. O estabelecimento, se for particular, ou o Estado ou a prefeitura, sempre vai responder de maneira objetiva. Então, antes de discutir casos ou exemplos, vocês sempre têm que lembrar responsabilidade civil objetiva, responsabilidade civil subjetiva. A responsabilidade objetiva, ela independe de culpa. Então, sempre vai ser responsabilidade objetiva o estabelecimento, o hospital, a clínica, a unidade de saúde. A responsabilidade subjetiva, ela depende de culpa, né? Tem que ser provado, tem que ser comprovado a negligência, a imperícia e a imprudência. Então, isso se aplica no caso dos profissionais de saúde. Sempre o profissional de saúde vai responder de maneira subjetiva. Vai depender da culpa dele, tá? Aqui no slide eu apresento algumas discussões, né? Hospital, natureza da responsabilidade objetiva. Base legal, Código de Defesa do Consumidor. Tá. É Código de Defesa do Consumidor quando o hospital for particular. Quando o hospital for público, não tem uma relação de consumo, e sim uma relação de serviço público. Então, a base da responsabilidade objetiva do poder público vai estar na Constituição, no artigo 37, que diz: o Estado, o poder público, responde de maneira objetiva, independente da culpa. Tá? Excludentes possíveis. Culpa exclusiva do médico, do paciente e terceiros. Isso é importante. Apesar do estabelecimento, do poder público responder de maneira objetiva, eu posso falar que teve uma culpa exclusiva do médico, do paciente ou de terceiros. Um exemplo. A paciente, ela alega que sofreu um dano, mas um dano causado durante uma cirurgia. Se eu comprovar que durante a cirurgia ela se cortou, ela rompeu algum equipamento médico, ela desligou o equipamento médico e ela causou o dano, isso se chama culpa exclusiva da vítima. Então, eu posso quebrar a responsabilidade objetiva. Eu posso quebrar a minha responsabilidade objetiva se eu comprovar a culpa exclusiva do paciente ou de terceiros, tá? Mas isso é muito sensível. Vai depender muito do caso prático. Então, eu não consigo agora trazer para vocês um exemplo prático. O que seria a culpa de terceiros, né? Por exemplo, vamos lá. Eu vou citar um exemplo fora da área médica, da área hospitalar. Eu dirijo o carro. Eu, motorista de carro, eu tenho a responsabilidade civil objetiva. Independente de culpa, eu respondo pelo dano que eu causar dirigindo o meu carro, tá? Agora, eu vou e atropelo uma pessoa, eu respondo. Agora, se a pessoa se joga no carro, eu não tenho por que responder. Essa que é a questão da culpa exclusiva da vítima, tá? Um exemplo que eu trago para vocês usando a analogia do carro, mas existem vários exemplos na área da saúde. Sinceramente, alunos, eu acho muito difícil toda a minha vivência dos 10 anos de gestão hospitalar e gestão da saúde, eu nunca presenciei um caso onde foi culpa exclusiva da vítima, tá? O meu último caso de responsabilidade civil foi um erro médico. E olha que engraçado. A vítima, o paciente, era um hospital público gerenciado por uma OS, Organização Social de Saúde. Organização Social de Saúde é uma pessoa jurídica de direito privado que administra um hospital público em nome do poder público. Daí entra o conceito da primeira aula: hospitais públicos sob concessões, tá? Então, nesse caso prático que eu estou trazendo para vocês, o paciente processou o hospital público
processou a empresa de raio-x, processou a OS e a médica. Nesse caso, eu estava defendendo a médica. Eu consegui tirar a responsabilidade da médica com esse argumento. Responsabilidade objetiva do hospital, que é público, prefeitura, da organização social, que está gerenciando o hospital e não do poder público. Então, se for comprovado a conduta, ação ou omissão, o dano, o nexo causal e o prejuízo e a culpa, o poder público que indenize o paciente. Se o poder público quiser entrar com uma ação de regresso com a minha médica, minha cliente, ele que entre com outro processo conforme o fim desse processo, entendeu? Então, eu consegui tirar a médica do processo. Mas vejam só, a paciente, o paciente, ele colocou na lide, né, na relação jurídica processual, a prefeitura, a OS que gerenciava o hospital, a empresa de raio-x e a médica. Colocou tudo isso, comprovando a ação, a omissão, que é a conduta, pode ser um dos dois, o dano, né? O prejuízo, que foi um prejuízo moral, um prejuízo à saúde, que causou um erro de procedimento médico, e também o nexo causal. Qual que é o nexo causal? A paciente, ela entrou no hospital para fazer a cirurgia, ela foi atendida no hospital por um médico. Esse hospital, ele é público, gerenciado por uma pessoa privada, que é uma OS. Então, tem todo um nexo causal, tá bom? Médico, natureza da responsabilidade subjetiva, conforme eu já falei, de maneira excessiva, sempre os profissionais de saúde respondem de maneira subjetiva. Giovana, como que tá o tempo? Eu tô com receio de, na primeira aula, eu avancei meia hora, né? Nós estamos com quanto tempo? 46 minutos aqui. Falta quanto tempo, então? 50 minutos de aula, mas não tem problema eu passar um pouquinho, não, fica tranquilo. Falta, desculpa, não entendi, falta quanto tempo? São 50 minutos de aula, mas não tem problema passar um pouquinho. Tá, falta quanto tempo para acabar? Tá dando aqui uns 5 minutinhos. 5 minutos? Me empolguei, viu, alunos? Eu sempre me empolgo. Eu vou agora fechar certinho aqui a aula para não passar o tempo de vocês. Que na primeira aula eu passei meia hora, tá? Eu me empolgo aqui, então eu vou cumprir o meu horário. Então vamos para o encerramento, né, Giovana? Vamos compreender um pouco, vamos fazer um script relembrando tudo. Então, síntese final. O fundamento da responsabilidade civil, ela está no Código Civil. Ela é dividida entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. A responsabilidade objetiva independe de culpa. Na nossa área da saúde, quem responde de maneira objetiva, independente de culpa? O hospital, o estabelecimento de saúde, a prefeitura que administra a UPA, que administra o hospital. Na seara privada, o dono do hospital, a empresa dona do hospital, o plano de saúde. Eles respondem de maneira objetiva porque eles assumem o risco da operação, assumem o risco da atividade da saúde, tá? Então, responsabilidade objetiva é isso. Responsabilidade subjetiva, ela depende da culpa, né? Aquele que tem responsabilidade subjetiva tem que comprovar a negligência, a imperícia e a imprudência, tá? Quando eu for processar um médico, eu tenho que comprovar que ele agiu com imprudência, imperícia e negligência, né? Dentro de um estabelecimento de saúde, os profissionais de saúde sempre serão responsabilidade subjetiva, ok? É importante saber a diferença desses dois conceitos, responsabilidade objetiva e subjetiva, tá? E para ter a responsabilidade objetiva, sempre tem que ter a conduta pode ser ação
ou omissão. Ação, praticar o ato ilícito. Omissão, não realizar aquele ato que era dever realizar ou ser realizado. Então, isso chama conduta, ação ou omissão. Tem que ter o dano. A minha ação e a minha omissão causou um dano? Qual foi o dano? Um dano moral? Um dano material? Um dano estético? Um dano à saúde? Esse dano tem que ser indenizável. Eu tenho que indenizar. A moral é indenizável. O dano material é indenizável. E o elo entre a conduta, ação e omissão e o dano é o nexo causal. Lembrando, relembrando, o que é o nexo causal? É o elo que uniu a conduta com o dano. Ora, qual foi o contexto para eu estar entrelaçado àquela conduta ou àquela omissão que ocasionou o dano? É o nexo causal, é o elo que liga. Então, conduta, dano, nexo causal e culpa, tá? Quando eu falo esse quarto elemento, culpa, quando for responsabilidade objetiva, independente de quem for a culpa, ou estabelecimento de saúde, público ou privado, vai responder. Profissionais, vai depender do tipo de culpa, ok? Sempre vai ser esses requisitos para caracterizar a questão da indenização, da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês alguns casos práticos que acontecem em hospital. Questão de indenização, responsabilidade civil, objetiva, subjetiva, e vamos discutir um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Então, esse foi o tema da nossa aula de hoje. Discutimos um pouco a introdução e o conceito sobre esse instituto tão importante e questionável, né? Quando o paciente sofre um dano, quem tem que indenizar e como indenizar? E principalmente, como é a culpa e como que é analisada a culpa para a finalidade de indenizar, de reparar o dano. Na próxima aula, eu vou trazer mais elementos sobre a responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Tenha uma boa noite. Obrigado. Eu vejo aqui, não tem nenhuma dúvida no chat. Qualquer coisa, a Giovana também ela passa as dúvidas para mim. E na próxima aula eu posso esclarecer as dúvidas e responder, tá? Eu estou vendo aqui, não tem nenhum. Bem, qualquer coisa a Giovana passa para mim depois, tá bom? Boa noite, alunos. Tenham uma boa noite e até a próxima aula. Obrigado. Então, pessoal, só me despedindo também. Queria novamente agradecer ao professor Pedro pela explanação. É sempre muito bom, né, ter um pouquinho de vivência, essa parte mais teórica, mas trazendo um pouquinho para a prática, né, da saúde. E é só o início aí da disciplina, ainda tem bastante coisa, né, para ser conversado, para ser falado, muito conteúdo para ser compartilhado, né, professor? Então a gente se vê na próxima aula, nesse mesmo horário, às quartas-feiras. E é isso, pessoal. Tenha uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado, Giovana. Boa noite a todos.